principalmente, que nós já falamos aqui algumas vezes, a questão da zeladoria da cidade. Para nós que estamos utilizando a cidade, andando pela cidade, a gente pensa que é fácil, é como se fosse varrer um quintal. Mas, Sim. de fato, a gente sabe que é uma certa complexidade, haja visto também pela condição econômica do país, nós estamos cansados também de falar a respeito disso, mas a gente espera que, pelo menos agora, nesse início de ano de 2023, coisas simples que a gente até entende que não seriam tão difíceis, nós já até falamos com o prefeito aqui na ocasião. Por exemplo, a Avenida Coronel Marcondes, que é a principal artéria de Presidente Prudente, as pessoas chegam pela Avenida Coronel Marcondes, é uma avenida bonita, onde está a Prefeitura de Presidente Prudente, a Praça 9 de Julho, a Catedral, enfim. Canteiro Central. Ontem à tardezinha eu estava passando pelo Canteiro Central, no sinaleiro da Coronel Marcondes, na Guaíba ali, uma quantidade enorme de lixo, porque ali tem uns transeuntes, alguns venezuelanos que estão por ali, eles comem marmita, jogam ali, eles comem, jogam papel, saco, água PET, fica uma coisa desagradável de ver. Imagina quem chega de Presidente Prudente para investir em Prudente e depara com uma situação daquela. E o Canteiro Central, que isso é grama. É simplesmente cortar a grama, né. Acho que a gente que pegar a artéria da Coronel Marcondes inteira para cortar, em 2 dias você faz esse serviço. Por que que ainda não está sendo feito? Edilson, se me permite, reportar um pouquinho, né, do começo de quando a gente assumiu, o nosso prefeito Ed Thomas, ele tem uma visão, diferente, principalmente com relação a esse tipo de situação. Eu circulei pela cidade por muitos e muitos dias ao lado dele, e faço isso até hoje ainda, e sei da vontade dele, o olhar dele para isso. A gente tem um olhar bem parecido. Quando a gente passa por uma avenida, a gente vê o mato, a gente vê o lixo, a gente vê a situação, e a gente fica chamando a atenção das pessoas que cuidam desse setor. Mas, por outro lado, para chegar a executar um trabalho desse aí, você precisa de uma estrutura. E essa estrutura, quem concede essa estrutura hoje, a Prefeitura do município, é a Prudenco, a empresa Prudenco. A Prudenco, mais uma vez, a gente sabe que é uma empresa que veio desestruturada financeiramente, e uma empresa que não tem um capital de giro é muito difícil para tocar. Acho que o Fernando é economista, ele sabe dessa parte. Se você tem uma empresa e você não tem um capital de giro para trabalhar pelo menos 10 a 15 dias, é inviável. Fica muito difícil para você fazer isso. E a Prudenco, ela não conseguiu até então fazer com que os seus servidores pudessem dar conta dessa limpeza da cidade. Eu me sinto profundamente entristecido, eu me sinto falho quando eu ando nas ruas e vejo toda essa situação que poderia estar diferente. Prudente sempre foi uma cidade tida como uma cidade limpa, uma cidade bonita, aí por onde a gente passa. Mas aí a gente reporta, vai em outras cidades, como Bauru, Marília, viajo sempre para outras cidades, até para buscar aí alguns modelos, e a gente vê a mesma coisa acontecendo. Eu não sei se isso é hoje uma falta de educação da nossa população, educação que eu digo educação para com o meio ambiente, porque isso polui a cidade, polui toda a vida de todo mundo e atrapalha mesmo, né? E aí a gente vê uma dificuldade muito grande. O povo descarta lixo em todos os locais. Se vocês lembram, Jesse, na época em que eu era secretário de comunicação, a gente assumiu a prefeitura, logo nos primeiros meses, a gente fez uma campanha muito agressiva do lixo, pediu para que vários caminhões, com o apoio do nosso prefeito Ed, a gente pediu para que colocasse caminhões em frente ao shopping, na Avenida Coronel, na Manuel Goulart, caminhões de lixo, sofás. Eu fui questionado naquela época, eu estava em São Paulo com ele, falei, eu viajo para São Paulo, a gente vai fazer essa sim. E eu me lembro que na época muita gente me questionava, dizia o seguinte, você está ficando louco, para que colocar lixo? Você já vai colocar mais lixo? Eu falei, a gente tem que criar um impacto muito grande para chamar a atenção das pessoas. Quando você tem um problema que você é atingido no bolso, você leva uma Uma multa, multa. alguma coisa nesse sentido, você corre sano o problema. Se disciplina. Isso, o lixo é a mesma coisa. Enquanto a gente não tiver uma consciência. Gente, hoje é triste quando você vê as pessoas depositando lixo. Cada lixões, todo lugar que você anda pela cidade, a cidade virou um lixão. As calçadas, outra coisa que a gente vê hoje. A minha calçada, eu tenho a minha calçada como minha, eu limpo todos os dias. É uma obrigação do cidadão, gente, limpar a calçada. Hoje a gente viu que o cidadão, ele deixou de cuidar da sua calçada e foi relaxando. O mato cresce, ele não tá. Isso vai jogando para o poder público. E não é responsabilidade do poder público a calçada, esse lixo parado em qualquer local. É sim responsabilidade do poder público fazer o que nós estamos fazendo.
Nós colocamos ecopontos, tem 2 funcionando em bom estado. Eu conversando com o secretário Pio, que chegou agora há pouco no meio ambiente, pedi a ele, através aí de vontade do nosso prefeito, para que colocasse novos pontos de descarte. Mas, infelizmente, os pontos de descarte existem, mas aí existe o custo para o cidadão levar esse descarte até lá. Nós tínhamos um problema sério que os pontos não abriam nos finais de semana. A gente passou a abrir isso agora, foi pedido do prefeito, do vice-prefeito, e eu entendo que a população mais carente, ela faz uma reforma no final de semana, né, Jéssica? Uma limpeza no seu quintal no final de semana, e você tem que levar esse resíduo em algum local. Mas mesmo assim, eu passei ontem à tardezinha aqui nesse ecoponto nosso no Jardim Bom Giovanni e pude observar a 500 metros, numa esquininha, o pessoal deposita o lixo ali e não leva no ecoponto. Quer dizer, é uma cultura que a gente não consegue entender porque essa cultura é tão assim. Se todos nós fizéssemos a nossa parte, em todos os sentidos, até na parte legalista, com certeza não precisaria da gente se preocupar com segurança, com policial, com gente para trabalhar, com nada disso. Mas, infelizmente, Adilson, a gente não chegou nesse patamar ainda.